Olha, mas apesar do Flávio Bolsonaro tentar aí mostrar que não tem relação com as novas taxas prometidas pelos Estados Unidos para as importações brasileiras, o PT, partido do presidente Lula, ele pensa diferente. O secretário de Comunicação e um dos coordenadores da campanha petista, o Éden Valadares, ele culpa o senador por essa nova taxação. A colunista Milena Teixeira está aqui comigo ao vivo para contar mais bastidores dessa reação petista. Milena, chega aqui comigo para a gente conversar um pouco. E eu já começo, na verdade, confirmando que, de fato, o PT interpreta totalmente que há uma culpa de Flávio Bolsonaro nessa possibilidade de um novo tarifaço, inclusive com essa nota do presidente Lula. Mas como é que estão as discussões internas para realmente fazer com que essa acusação, essa pecha, cole em Flávio Bolsonaro? E a gente já tem visto, inclusive, que ele está tentando se desvencilhar disso. Boa tarde, Rafael. Boa tarde à nossa audiência, para quem está acompanhando a gente. Olha, de todas as formas, viu? O PT, eu mostrei hoje na coluna mais cedo, o PT reagiu aí a essa informação, né, dos Estados Unidos e o Éden Valadares, que é coordenador da campanha, da pré-campanha do presidente Lula, também secretário de comunicação do PT, ele culpa totalmente o Flávio Bolsonaro e, claro, aliados ali do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nova, por essa nova investida aí dos Estados Unidos para taxar o Brasil. E aí, você me perguntou, Rafael, como é que eles estão tentando fazer isso? De todas as formas, gente, até com figurinha de Copa. Para ser mais sincero. É sério, a gente estava vendo, Foi nas acompanhando redes ali nas sociais? redes sociais, eles botaram uma figurinha do Flávio Bolsonaro, escrita embaixo, Tari Flávio. Tari Flávio, né? Porque esse é o novo apelido do senador Flávio Bolsonaro entre petistas, entre integrantes da campanha do presidente. Tem cara, tem cara. Aproveitar sempre a oportunidade, Sidônio, ministro da Comunicação, marqueteiro, né? Já foi marqueteiro de várias campanhas do PT, do presidente Lula, tem muito essa estratégia mesmo, de aproveitar sempre ali a deixa, né? Ele aproveitou no final do ano passado a questão do discurso da soberania nacional, isso aumentou a popularidade do presidente Lula, e agora ele está aproveitando de novo isso. Então a ideia agora, nesse primeiro momento, Rafael, é que o PT quer produzir materiais para explicar para as pessoas nas redes sociais por que a culpa é do Flávio Bolsonaro, né? E aí contando mesmo uma historinha, olha, contando a partir da perspectiva deles, claro, os Estados Unidos quer proibir, quer acabar com o Pix do Brasil. O Flávio Bolsonaro teve lá na semana passada para conversar com o presidente dos Estados Unidos, e aí olha o que ele conseguiu de volta, né? Ele conseguiu taxar a gente, acabar com uma ferramenta que é completamente brasileira. Aí volta de novo aquela questão do discurso da soberania nacional. Então, a avaliação deles e o que eles estão fazendo agora é justamente culpar Flávio Bolsonaro, dizer que Flávio Bolsonaro é traidor da pátria, que foi para lá articular contra o Brasil, que foi para lá articular contra o Pix, que é realmente essa ferramenta nacional e que funciona muito bem, né, desde que começou a funcionar. Então, eles estão hoje agora debruçados sobre isso, em produzir material que vai desde figurinha de Copa até peças em redes sociais, né? Todos os ministros do governo, o próprio presidente Lula também foi à imprensa, falou sobre isso, né? O Lula chegou a chamar Flávio de imbecil ali, a ofender mesmo o ex-senador, mas aproveitando tudo isso como a gente está em ano de eleição, gente, tudo é usado como ferramenta para eleição. Então, muito surfando na onda também da eleição. Hoje, inclusive, o presidente dos Estados Unidos postou uma foto com o Flávio, né? A gente viu, ele acabou de postar, e aí o pessoal do presidente Lula estava falando assim, nossa, ótimo presente que o Trump deu para o Flávio. Uma até brincou comigo, é fã ou hater, né? Porque postar essa foto hoje, quando desse anúncio aí, desse possível dessa nova tarifaço, né? Só prejudica o Flávio Bolsonaro. Então a avaliação deles é que foi um tiro no pé do Flávio Bolsonaro e agora é explorar mesmo para a campanha, fazendo material para a rede social, tentando colar mesmo no Flávio Bolsonaro essa ideia de que ele foi para os Estados Unidos para articular contra o Brasil. Aproveitando o gancho que você falou sobre a foto publicada pelo Donald Trump, como o próprio governo do PT tem visto aí que foi um tiro no pé nesse primeiro momento, como você acha que vai prejudicar a pré-campanha no que toca à divulgação dos trabalhos de Flávio Bolsonaro? Porque ele já vinha aí tentando mudar o foco
do Daniel Vorcaro, ele tinha usado a viagem para tentar animar a militância e agora ele está tendo que tirar um tempo, que seria para essa pré-campanha, para justificar-se e, segundo ele, dizer que não tem nada, não tem relação, e que chegou inclusive a pedir a Donald Trump para que essas tarifas não aconteçam. Como é que você acha que isso pode atrapalhar, então, essa pré-campanha? Flávio ficar se desculpando, Flávio ficar se explicando, isso pode atrapalhar esse projeto de governo aí no início? Pode sim, porque o Flávio Bolsonaro, ele estava utilizando, a gente viu a crise do Master, né? Áudios que mostraram ali o senador pedindo o patrocínio a Daniel Vorcaro para a produção de um filme sobre seu pai. Então, o Flávio Bolsonaro, ele vai aos Estados Unidos para encontrar com o presidente americano, justamente para tentar mudar o foco um pouco ali, né? E falar e conversar com essa militância, conversar com, como a gente diz, né? Falar para convertido, falar para as pessoas que apoiam ele ali, para que as pessoas passem a defender justamente ele nas redes sociais. Então, ele foi aos Estados Unidos para animar a militância. Veja, foi recebido pelo presidente, o que é um grande. As pessoas minimizaram ali, inclusive integrantes do governo, minimizaram muito esse encontro, mas ele foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, não é qualquer coisa, ele não é chefe de Estado, ele é senador, mas carrega um sobrenome importante, né, que é o sobrenome Bolsonaro. A gente viu que eles conversaram também ali, e logo depois teve a notícia de que ele teria conseguido ali, ele, né, atribui a articulação dele essa questão de classificar as facções criminosas, Comando Vermelho e PCC, como organizações terroristas. Então, até aí, Rafael, vinha bem, né? Olha só, eu vou para os Estados Unidos, eu sou recebido pelo Trump, eu consigo articular essa questão, ele mesmo disse, né? Eu fiz mais pela segurança como pré-candidato do que Lula aí nos 3, 4 anos que vai fazer de governo. E aí, até aí tudo bem, né? Conversa com a militância, anima a militância nas redes sociais, especialmente, que é onde eles são bem mais fortes, né? Mais fortes do que o campo do presidente Lula. Só que agora é uma questão de taxar um produto, uma ferramenta que é completamente nacional. E aí, nesse mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos coloca uma foto com o Flávio Bolsonaro. Então, ele vai precisar responder aí à própria militância, né? As pessoas que acompanham ele ali, e também aos demais eleitores, o eleitor de centro ali. O Flávio Bolsonaro, isso de acordo com pesquisas de integrantes da campanha do presidente Lula, quando acontece, né, o episódio com Daniel Vorcaro ali, a crise, um integrante da campanha me disse assim: Milena, era como se o Flávio Bolsonaro fosse um copo vazio. E ali as pessoas estavam depositando questões nele. Por exemplo, bom, mais moderado que o pai, mas, né, é diferente do pai, é um atributo, por exemplo, é um político jovem. Só que quando tem a crise do Master, ele já começa a não só se parecer com o pai, mas também a estar ali associado ao político, né, que pratica, que supostamente, né, pratica ali atos de corrupção, com o Master, enfim. Então, Rafael, segundo esses integrantes da campanha, a imagem do Flávio ali já não fica bem para esse eleitor de centro, esse eleitor que ele está disputando com o presidente Lula, que não sabe em quem vai votar ainda. Isso são pesquisas que mostram essa questão. Então, com agora essa questão da taxação, o Flávio Bolsonaro vai precisar se preocupar mais ainda para responder às pessoas e explicar, né, o que aconteceu. Explicar. Ele já falou, né, hoje que inclusive na reunião ele pediu para que o Brasil não fosse taxado novamente. Ele já se pronunciou, a assessoria dele vem se pronunciando, mas é claro que o governo vai explorar isso, o PT vai explorar isso, vai tentar colar mesmo no senador Flávio Bolsonaro essa ideia de que ele teria então feito parte disso, né? Eu lembro que no primeiro momento do ano passado, quando as tarifas foram impostas, muitos representantes da direita comemoraram, disseram que era o momento, depois perceberam que não estava funcionando e já se escantearam. O certo é que nesse momento e diante da eleição cada vez mais perto, tarifas não são boas para ninguém, seja para o comércio, seja para os candidatos, seja para a gente que usa Pix, que todo mundo usa Pix. Então, realmente é algo que a gente vai ficar muito de olho e, claro, acompanhando tudo na coluna Milena Teixeira. Exatamente. Só um ponto Claro, aqui, por favor. Rafael. Eu conversei mais cedo com o Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República, ex-governador de Goiás. E ele criticou essa questão da tarifa, né?
ele disse que está na coluna, se vocês quiserem acompanhar lá no portal Metrópolis. Ele disse que, olha, que era um absurdo os Estados Unidos fazer isso, que o Pix é do Brasil, que é uma ferramenta que funciona muito bem, que há uma pressão para isso. Mas ele cutucou o presidente Lula, né? Ele disse que o presidente Lula, ele evitou falar do Flávio Bolsonaro, e ele disse que o presidente Lula está usando isso em clima eleitoral, né? Que ele disse, inclusive, uma aspa muito forte, que o presidente Lula está torcendo para que o Brasil seja taxado, para aproveitar isso, enfim, e utilizar aí armas, né, para produzir armas contra Flávio Bolsonaro, que é o concorrente que está ali mais do lado dele nas pesquisas. Rafael. Milena, muito obrigado. Acompanhe a coluna de Milena Teixeira no metrópolis.com e ela está sempre aparecendo aqui nos nossos programas, sempre gravando o vídeo. Muito obrigado. Obrigada.